Seja bem-vindo ao programa Pra Que Serve Isso do canal Passo a Passo. Você passou anos entrando e saindo de sala de aula, escutando seus professores de matemática explicar diversos assuntos e se perguntando: pra que serve isso? Onde é que eu vou usar isso? Bom, no programa de hoje eu irei explicar o Teorema de Pitágoras e lhe dizer: pra que serve isso? E por que você teve que aprender isso? E hoje eu contarei com a presença de um ilustre convidado muito especial, o próprio Pitágoras. Palmas para ele! Muito obrigado por ter aceitado participar do meu programa. Muito obrigado, Pitágoras. Você é muito gentil. Agora, antes de começarmos o nosso programa, vai aqui o recado do nosso patrocinador. Você possui dificuldades com matemática ou física, está aí dando murro em ponta de faca, tentando resolver listas de exercícios ou provas, se frustrando, não conseguindo entender, empacado no mesmo lugar? Bom, se você está enfrentando problemas com essas matérias, entre em contato comigo a partir deste número e, dentro das minhas competências, a partir de um valor razoável, eu poderei auxiliá-lo. Bom, eu vou começar aqui o programa explicando o Teorema de Pitágoras, para você que não se lembra mais. E eu conto aqui com a ajuda do nosso convidado, pois caso eu erre, ele irá me corrigir. Então vamos lá. Como é que se deduziu, ou como alguns acreditam, que o nosso convidado aqui, Pitágoras, deduziu o teorema dele? Imaginem um triângulo retângulo. Depois, tracem uma linha na diagonal para dividir o triângulo em duas partes. Ao fazer isso, você vai ter o quê? Dois triângulos retângulos. Pegue um desses triângulos e faça o seguinte: pegue um cateto e use a medida desse cateto. No caso, eu vou pegar aqui, inicialmente, o cateto que se encontra na vertical. Observe, o cateto quer dizer o lado do triângulo. Então eu vou pegar esse cateto aqui, ó, que está na vertical, e eu vou usar a medida desse cateto para construir o quê? Um quadrado. Ou seja, eu peguei a medida desse lado, usei para construir uma base, uma altura e para fechar aqui o meu quadrado. Depois, faço o mesmo com a base do triângulo. Eu pego aqui, ó, a medida da base e pego e construo aqui, ó, um novo quadrado. Então eu tenho agora dois quadrados. Depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar a hipotenusa. O que é a hipotenusa? É o lado do triângulo retângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus, o ângulo reto, ou simplesmente a medida diagonal do triângulo. Agora, pegando a medida da hipotenusa, ele fez um outro quadrado. Após isso, ele pegou e usou símbolos para se referir aos lados de cada um dos quadrados. O primeiro quadrado aqui, como símbolo, eu vou usar a letra A, ou seja, este lado aqui vale A. O segundo quadrado aqui, o lado dele vale B. E o terceiro quadrado, o lado dele vale C. E como os quadrados são figuras geométricas que possuem lados iguais, então tem o quê? Que no quadrado onde o lado vale A, todos os lados valem A. No quadrado onde o lado vale B, todos os lados valem B. No quadrado onde o lado vale C, todos os lados valem C. E o que nós temos aqui? Nós temos o quê? Que a área de um quadrado é o quê? Base vezes altura. Logo, eu tenho que a área deste quadrado vai ser o quê? A elevado ao quadrado, porque é A vezes A. A área deste quadrado aqui vai ser o quê? É lado vezes altura. Logo, B vezes B, que é igual a B ao quadrado. A área do último quadrado é o quê? C vezes C, base vezes altura. Logo, C ao quadrado. Segundo alguns, Pitágoras percebeu que a área do primeiro quadrado mais a área do segundo quadrado era igual à área do terceiro quadrado. Portanto, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Pitágoras, foi assim que você deduziu o seu teorema?
Pitágoras, você é uma figura. Olha, teve um professor que usou um método tanto quanto questionável para ensinar o seu teorema. Vou aqui mostrar. Menos é aceitável? Não, senhor! Você quer aprender? Sim, senhor! Você quer desistir? Não, senhor! Quer ir para outro colégio? Não, senhor! Por quê? Porque eu não tenho outro lugar pra ir! Então é melhor responder a minha pergunta. O que é A ao quadrado mais B ao quadrado? C ao quadrado! Não tô ouvindo! C ao quadrado! C ao quadrado! Isso mesmo! É isso que eu quero ver! Esse foi o pior banho que eu já tomei. O que você achou dessa metodologia? Bom, gente, Pitágoras e seus discípulos, e ao longo da história também, né, diversos matemáticos, cientistas e etc., usaram os teoremas de Pitágoras para calcular, por exemplo, a distância entre dois pontos. Usaram também em cálculos astronômicos para calcular a distância entre os corpos celestes. Usaram na música. A escola pitagórica aqui do nosso amigo Pitágoras era também uma escola onde os alunos aprendiam música. A área da engenharia também é muito conhecida por aplicar o teorema de Pitágoras, mas não apenas isso, mas também as diferentes áreas da tecnologia. Agora, antes de prosseguirmos, vai aqui um recado para vocês. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Pitágoras, nos diga, aonde é que uma pessoa comum pode aplicar o seu teorema? Olha, Pitágoras, eu concordo com você. Você é muito engraçado. Bom, vamos para as aplicações práticas do Teorema de Pitágoras. Imagine que na sua casa você vai instalar uma prateleira em forma de triângulo retângulo, com 1 metro de altura e 1,5 metro de largura. Você vai precisar saber o quê? Da diagonal para fazer o quê? O suporte e o trilho. Então, suponha que você tem uma madeira aí, ó, na sua casa. Você fala, pô, minha madeira tem 1 metro daqui até aqui, tem 1,5 metro deste ponto até este ponto. Eu vou fazer uma prateleira no encontro de duas paredes. E eu quero aqui que ela fique desse jeito aqui, ó, triangular. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou precisar da medida da diagonal antes de serrar essa madeira aqui, ó, na diagonal, para fazer a minha prateleira. Como é que nós vamos obter isso? Simples. Nós vamos usar a nossa ferramenta, o Teorema de Pitágoras. Eu vou chamar aqui, ó, um dos lados, no caso aqui o lado menor de A, o lado maior de B. A diagonal é o meu C. Eu tenho que a altura aqui, ó, que é esse lado menor, é 1. Eu tenho que a base aqui, ó, é 1,5. Então eu tenho que C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. Logo, C ao quadrado vai ser igual ao que? A 1 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1,5 ao quadrado é 2,25. 1 mais 2,25, 3,25. Tiro a raiz quadrada de ambos, o que eu tenho? Raiz quadrada de C ao quadrado é o quê? É C. Raiz quadrada de 3,25 é mais ou menos 1,80 m. Então tem que a minha diagonal vai ficar 1,80 m. Então a diagonal onde eu vou colocar aqui, vou usar para instalar o meu trilho, o meu suporte para essa prateleira, vai ter que ter o quê? 1,80 m deste ponto até este ponto. E assim eu faço a minha prateleira bonitinha e instalo ela na minha parede. Próximo exemplo. Imagine uma casa e uma pessoa que quer instalar uma cerca. Só que os pilares dessa cerca estão a 6 metros separados na horizontal e a 2 metros de altura na vertical. Se essa pessoa quiser instalar essa cerca sem errar aí na distância entre o material que ela vai usar, não importa se vai usar madeira, arame farpado para dar a volta aí entre os pilares, não importa. Ela vai usar aqui um material, ela vai precisar
da distância exata aqui, ó, desse pilar para esse pilar aqui. Aí você pode se perguntar, mas calma aí, mas essa distância são esses 6 metros? Não, isso aqui é a distância horizontal, não é a distância direta. A distância direta vai ser a diagonal desse triângulo. Por quê? Porque existe um ângulo aqui atuando que faz com que a distância não seja a distância horizontal, a distância direta entre esses dois pontos. Com isso, nós temos o quê? Se temos 2 metros de altura aqui, próximo exemplo, imagine que alguém vai instalar uma cerca entre 2 pilares que estão separados a 6 metros na horizontal e que possuem uma diferença de altura de 2 metros na vertical. Como mostra a figura aqui. Aí o que a pessoa vai precisar saber? A distância direta entre esses 2 pilares para fazer a instalação da cerca. Aí você vai dizer, mas calma aí, a distância direta não são esses 6 metros? Não, isso aqui é a distância horizontal. Como há aqui uma diferença de altura e uma diferença de posicionamento entre os 2 pilares, então a distância direta vai ser a distância o quê? Diagonal, que vai ser formada aqui, ó, por este triângulo. Então, a distância aqui vai ser equivalente à diagonal deste triângulo retângulo. E, novamente, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. A diagonal ao quadrado vai ser igual ao quê? Ao cateto oposto ao quadrado, mas o cateto adjacente ao quadrado, que é o quê? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Eu tenho que o meu A é 2 metros. Tenho que o meu B são 6 metros. Então, tenho que C ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. 4 mais 36, 40. Raiz quadrada de C ao quadrado é C. Raiz quadrada de 40 é mais ou menos 6,32. Então, a distância direta entre esses 2 pilares é 6,32 metros. Outro exemplo. Agora pense no seguinte caso. Um pedreiro vai colocar azulejos em um piso retangular de 6 metros de comprimento e 8 metros de largura. Se precisar cortar um azulejo na diagonal, ele pode calcular essa medida para que o corte seja exato, usando o quê? O teorema de Pitágoras. Imagine, ó, uma casa parecida com essa daqui. Ele está ou no banheiro, ou na cozinha, ou na área de serviço, ou até mesmo aqui do lado de fora, ele está instalando ali o pavimento, o piso. Bom, nós temos o quê? 6 metros de comprimento, 8 metros de largura. Imagine, ele vai colocar aqui, ó, uma peça, um azulejo. No geral, né, às vezes a medida, né, da área que a pessoa está trabalhando, né, está lá colocando o piso, sempre acaba não sendo muito igual, né, as medidas dos azulejos, né? Você tem que sempre quebrar uma peça para ajustar ali, colocar no canto direitinho. Então imagine que esse é o caso. Aí o pedreiro vai ter que fazer o quê? Imagina, ele tem que colocar nessa diagonal aqui, ó, nesse pequeno espaço. Só que ele tem que saber o quê? A medida exata, né? Para não ficar um negócio feio, torto, mal acabado. Então ele pode chegar aqui e dizer, ó, tira a medida deste ponto, desse ponto aqui até esse ponto aqui. Ele precisa da diagonal para fazer o corte exato. Então imagine que a medida A, ou seja, que foi essa medida menor, deu 10 centímetros. Que a medida B, que é essa medida maior, deu 20 centímetros. Ele precisa da diagonal para saber o tamanho exato da peça. Para isso, teorema de Pitágoras. Então tem o quê? 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado 400. 100 mais 400, 500. Raiz quadrada de C ao quadrado é C. Raiz quadrada de 500 é o quê? 22,36 metros. Mais ou menos isso aqui. Então ele tem a diagonal, ele tem a peça do tamanho exato para encaixar ali naquele espaço. Pitágoras, o que você achou dos exemplos? Muito obrigado aqui pela sua presença, por ter participado do programa. Eu adorei a sua participação e espero que você também tenha gostado de participar do programa. Bom, gente, vamos nos despedir aqui do nosso convidado com uma salva de palmas que ele merece. Eu espero que você tenha entendido
que o Teorema de Pitágoras pode ser aplicado em qualquer coisa, em qualquer tarefa do seu cotidiano. E não só isso, você aprende ele na escola para se tornar mais inteligente, aumentar o seu poder de lógica e, principalmente, para deixar de ser um jumento. No próximo programa da próxima semana, por que você teve que aprender a função polinomial de segundo grau? Para que serve isso? É para ficar desenhando parábola com a concavidade voltada para cima, com a concavidade voltada para baixo?